Vamos então para a nossa aula de número 26. Agora, entrando de maneira mais específica na primeira igreja batista particular. Nós chegamos assim à nossa última sessão do curso e o objetivo é apresentar em mais detalhes o surgimento da primeira igreja batista particular e desenvolver melhor essas questões históricas relacionadas ao credobatismo e também à prática da imersão. Nós teremos aqui 5 aulas e então o nosso curso estará encerrado. Essa parte do curso final, nós vamos nos concentrar de maneira muito específica em 2 temas importantes, que é o credobatismo e a imersão. Então nós vamos ter aulas bem específicas sobre esse tema, olhando numa perspectiva histórica, não teológica, porque o objetivo do curso é a história, a origem batista, mas ainda assim apresentar detalhes que são importantes para que o entendimento do grupo batista reformado e as suas marcas identitárias relacionadas ao batismo fique bem compreendida, para que o nosso estudante possa entender como esse desenvolvimento chegou à maturidade com essas práticas batismais modificadas. Vamos então voltar à igreja de Jacó, Letrof e Jesse, a famosa igreja JLJ. Como nós vimos, a igreja foi fundada por Henry Jacó em 1616 e mais tarde liderada por John Letrof, depois que Jacó teve que migrar para a América. E em seguida, John Letrof foi a primeira vez, foi a vez de Henry Jesse assumir o seu pastorado. Então, os 3 pastores que nomeiam com seus sobrenomes, com a primeira letra do seu sobrenome, a igreja JLJ. É uma referência às letras iniciais deles. Essa igreja, ela é uma igreja independente, ela era formada por dissidentes que desejavam uma congregação mais pura e também uma igreja independente do controle da igreja anglicana. Então, são separatistas do ramo semi-separatista, que consideravam a igreja anglicana uma igreja fiel ainda, uma igreja de Cristo, apesar dos erros. Então, a igreja, em linhas gerais, ela tem o seguinte desenvolvimento. A igreja começa com Henry Jacó, 1616. A segunda fase, ela ganha um novo nome, ela passa a ser vista historicamente como igreja JLJ. Essa fase vai de 1616 a 1645. E a segunda fase, ou melhor, a terceira fase, é quando esta igreja se torna uma igreja batista particular, isso de 1645 em diante. Então, a história da igreja JLJ, enquanto igreja independente e mais congregacional, ela começa em 1616 e vai até 1645. O que é interessante aqui é que essa igreja, que se tornou uma igreja batista e que deu origem aos batistas reformados, não foi a primeira igreja batista reformada. Isso é um fato muito interessante na história, porque geralmente o que acontece é que a igreja ela vai amadurecendo até o ponto da sua maturação completa. No caso aqui, se tornar uma igreja batista particular, sendo então a primeira igreja batista particular, e dela, depois de se tornar uma igreja batista particular, outras igrejas batistas particulares surgirem. Mas o caso aqui não foi esse. O caso aqui foi que, durante a vida da igreja, vários grupos de membros iam saindo da igreja por conta das questões do batismo e gerando igrejas batistas particulares. E só no final dessa etapa é que a própria igreja JLJ vem a se tornar uma igreja batista particular. Apenas para relembrar de maneira bem rápida, nós já vimos isso na aula anterior, a primeira divisão acontece em 1633. Ela ocorreu quando um grupo de membros da igreja de Jacó e Letrof se separou para formar uma nova congregação.
Esses dissidentes estavam insatisfeitos com o envolvimento contínuo da igreja com as paróquias anglicanas, que eles as consideravam falsa igreja. A segunda divisão vem em 38, com o John Spilsbury. Isso acontece quando um grupo de membros, que incluía também Thomas Wilson, Henry Penn e o John Spilsbury, se separou para formar a nova igreja. Eles chegaram à conclusão de que o batismo de crianças não era bíblico e que apenas crentes adultos deveriam ser batizados. Essa separação, ela marca a fundação da primeira igreja batista particular, que dá ênfase ali no batismo consciente, no batismo de crentes. John Spilsbury, o pastor daquele grupo, ele acreditava que o batismo deve ser ministrado apenas para crentes professos e que essa prática deveria substituir, ou seja, não seria um modelo acrescentado à igreja, mas uma substituição do batismo infantil, que era a prática comum na época. E eles enfatizavam a importância de uma fé individual e consciente com base para a participação plena na vida da igreja. Então, um bebê que não poderia demonstrar essa fé, exercer essa fé, não poderia demonstrar arrependimento de pecados, não poderia ser recebido como membro de uma igreja, como era o que acontecia nas igrejas pedobatistas. Membro da igreja, diziam eles, apenas aqueles que professam a fé. Aquela igreja era formada por pessoas regeneradas, como deveria ser em toda a igreja. Essa é a perspectiva dessa igreja. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, para alguns detalhes, especialmente em torno do John Spilsbury, que foi o primeiro pastor dessa igreja. Vocês perceberam nas nossas notas de classe alguma coisa estranha com o John Spilsbury, com o nome dele? Ao ler a apostila, vocês viram alguma coisa estranha ao longo das aulas? Opa, tem um observador aqui. Às vezes o nome aparece com E, John Spilsbury, e às vezes com U, John Spilsbury. O bom observador tem o olhar clínico aí. Então, é preciso destacar, primeiro, o papel importante de John Spilsbury na origem dos batistas particulares. Ele não somente é o fundador e o primeiro pastor, mas ele também é o teólogo e o apologeta desse grupo. Então, ele realmente é um combatente da fé batista particular nesse início da história dos nossos pais. Ele realmente ele tem tantas características importantes e ele exerceu um trabalho tão importante como o fundador do grupo, né, como um dos fundadores do grupo, que ele está presente na primeira confissão de fé batista de 1644. Inclusive, o Dr. James Renningham diz que muito da linguagem daquela confissão vem da linguagem do próprio John Spilsbury. O William Lupkin, naquele famoso livro, quando ele introduz a confissão de fé de 1644, apresentando ali a história daquela confissão, ele diz, na perspectiva dele, que um dos principais autores da confissão foi John Spilsbury, porque as palavras da confissão são muito parecidas com palavras que Spilsbury usa numa confissão de fé pessoal que ele tem. Então, esse homem, ele tem uma participação muito grande na fundação da primeira igreja, nos debates, é o primeiro pastor, é o primeiro autor pactual batista reformado e é praticamente o pai da confissão de fé de 1644, um dos principais cabeças, não é o único, mas ele está lá, a mão de Spilsbury está lá. Então a gente tem que olhar com muito carinho para John Spilsbury e também procurar ser o mais exato possível quando olhar para ele. Então eu quero começar trazendo algumas questões relacionadas ao nome de John Spilsbury, porque a nossa apostila traz essa diferença proposital para que agora ela seja explicada aqui.
Então, por se tratar dessa figura importante na história batista, é importante começar falando sobre o seu nome, que às vezes aparece grafado de formas diferentes em fontes do século XVII. Aqui o problema não é um erro de autores modernos que escreveram o nome de John Spilsbury errado. O problema é que as fontes que se dá acesso a ele aparecem com o nome grafado de formas variadas. Veja, o nome costuma aparecer nas fontes assim: John Spilsbury, B-U-R-Y, John Spilsbury, B-E-R-Y, John Spilsberry, B-E-R-R-Y, John Spilsbury, B-E-R-I-E, e John Spilsberry, B-E-R-R-I-E. Como era o nome desse homem? Que nome a mãe dele colocou nele? Então, no inglês do século XVII, irmãos, não havia ainda uma padronização ortográfica. Então, as palavras, os sobrenomes e até os nomes próprios eram escritos de formas diferentes, dependendo do escriba, da pessoa que estava ali analisando ali o termo ou ouvindo o nome, dependendo do impressor ou até do próprio autor. Às vezes a pessoa ouvia o nome e a maneira como ele ouvia o nome, ele escrevia lá. E às vezes ele escrevia errado. Seu ouvido enganava, né? Então acontecia muito disso. Só mais tarde, com obras como o dicionário que foi elaborado por Samuel Johnson, 1755, é que a língua inglesa começou a ter regras mais fixas para essa parte da ortografia, especialmente em relação aos nomes próprios. O sobrenome Spilsbury ou Spilsbury, provavelmente ele era pronunciado de forma muito semelhante às duas variantes principais. E por isso ele é grafado de acordo com a percepção fonética do escriba. O sufixo bury, do inglês antigo, bur, significa fortificação ou aldeia. Muitas vezes ele aparece em registros antigos como Berry ou Berry. Talvez a confusão na escrita do seu nome venha dessa diferença desse sufixo aqui. A pessoa que fazia os registros ouvia de uma certa forma e acabava escrevendo, mas escrevia de forma errada, né? Ele entendia errado, escrevia da forma que ele entendia. O nome real do John Spilsbury, ele era muito provavelmente a grafia que aparece com B-U-R-Y, John Spilsbury. Essa é a grafia mais consistente encontrada em registros históricos oficiais e também é a que foi perpetuada na tradição batista particular. As outras formas, elas são apenas variações gráficas decorrentes de erros comuns daquele período. Então, alguns estudiosos modernos, como Robert Torbet, B.R. White, Michael Heiken, o próprio Pascal Danot, James e Samuel Renihan, eles adotam a grafia Spilsbury como sendo a forma correta do nome. Outros, como William Lampkin, o Tom Nettles, têm adotado Spilsbury como sendo a forma do nome. E às vezes até esses autores vão variar, né, nessa escrita. Então, não fiquem aí com a pulga atrás da orelha se vocês verem o livro, um autor trazendo de uma forma o nome de John Spilsbury, outro autor trazendo de uma forma. Não vão dizer, olha, o cara não conhece a história batista, não sabe nem escrever o nome do fundador. Não, é porque aparece de muitas formas. Então, qualquer forma que apareça nos livros, ela deve ser considerada, tendo em vista essa questão da grafia, ela não ter sido padronizada naqueles dias. Agora há pouco eu estava olhando aqui um livro do John Knox, que o nosso irmão aqui estava me apresentando, e o John Knox, nesse livro, ele está fazendo uma defesa, ou melhor, um ataque aos grupos anabatistas. E ele está fazendo um ataque baseado em um texto
que ele está ali respondendo esse texto, e nesse texto aparece o nome do autor, e a pessoa que fez aqui o prefácio do livro, a introdução, ela vai dizer que o nome do autor aparece de várias formas. Ele diz, provavelmente seja se tratando de tal pessoa. O nome era grafado às vezes assim, aí parece como o de John Spielberg, de várias maneiras diferentes. Então, isso é um fenômeno absolutamente comum naqueles dias, essa mudança da grafia do nome. Qual é o legado de John Spielberg? Vamos ver, então, algumas das suas contribuições. Primeiro, a defesa do batismo de crentes por imersão. Uma das suas principais contribuições foi defender que o batismo deveria ser reservado apenas para crentes confessos, realizado por imersão total na água. Ele argumentou que essa era uma prática bíblica, contrastando com a prática comum de batismo infantil nas igrejas tradicionais. O primeiro livro do John Spielberg, pessoal, quero aqui incentivá-los a ler esse livro, especialmente a introdução desse livro, dele mesmo, do próprio John Spielberg, porque assim, só a introdução do livro, ela paga o livro, por assim dizer. Ele vai fazer uma defesa ali de maneira excepcional na introdução, antes de entrar nas argumentações detalhadas do livro, ele faz uma defesa espetacular do batismo de crentes por imersão. Então vejam ali, o livro é justamente, a introdução é justamente para mostrar por que ele escreveu o livro. Então ele está respondendo a muitos pedobatistas ali na introdução do livro. É fantástico. Outras contribuições de Spielberg. Fundação da primeira igreja batista. Então, Spielberg foi fundamental na formação e na organização da primeira igreja batista de Londres de 1638. Ela era composta por membros insatisfeitos com as práticas da igreja anglicana e com as práticas do batismo infantil que a própria igreja independente, JLJ, estava praticando. Essa congregação aderiu a uma teologia calvinista rigorosa e desempenhou um papel crucial na formação dos batistas particulares. Outra contribuição de John Spielberg, Confissão de Fé Batista de 1644. Spielberg participou ativamente da elaboração da Confissão de Fé de 1644 e a subscreveu. Quando você está com o documento original da confissão, o facsimile ou qualquer publicação fiel a esses documentos, há uma lista dos homens que subscreveram a confissão. Ali está o nome de John Spielberg. Então, a confissão ajudou a distinguir claramente os batistas particulares das demais comunidades religiosas do tempo e a consolidar uma identidade teológica para os batistas de Londres. A confissão, sem dúvida nenhuma, ela é um marco identitário cuja teologia é apresentada e, por isso, é um marco essencial para determinar a fé batista. Geralmente, quando surge uma dúvida em relação à fé batista, o ideal é você recorrer ao princípio. Então, vamos ver como os nossos pais criam em relação a isso. Se nós estamos seguindo fielmente o pensamento dos primeiros batistas ou se nós estamos nos desviando dele. E para fazer isso, tem que se ir até as confissões de fé. A Confissão de Fé de 1644 é a primeira delas. A Confissão de 1689 é a segunda, mas ela em nada contradiz a Confissão de 1644. Então, se você examinar a primeira ou a segunda, você está fazendo um trabalho de retorno ao que os pais batistas da primeira e da segunda geração pensavam. Então, é muito importante a elaboração dessa confissão. Outra contribuição de Spielberg foi o seu tratado sobre o batismo e o pactualismo. Ele publicou um tratado sobre o assunto do batismo, onde ele argumenta que o batismo deveria ser exclusivamente para crentes adultos professos. Essa obra reforçou um reforço da posição teológica da sua congregação
e ela ajudou a estabelecer uma base sólida para as futuras gerações de batistas. Além disso, foi o primeiro livro batista a abordar de maneira seminal, inicial, essa perspectiva pactual credo-batista. Nós, até esse momento da história, só tínhamos uma teologia pactual de viés pedobatista. Então, sempre que falava em aliança, esse assunto é por demais discutido nessa época, mas sempre que falava de aliança, você tinha que ter em mente a ideia de que há uma perspectiva ou um fundo pedobatista ali. Vocês entendem porque muitos batistas reformados, especialmente há uns 10 anos atrás, eles cometiam um grande erro em estudar o pactualismo de Westminster e, ao mesmo tempo, desconhecer totalmente o pactualismo ou o federalismo batista de 1689, é porque eles vão cair exatamente naquele erro que eu mencionei na aula passada, de ter uma teologia que entra em contradição com a prática batismal deles. Eu conheço várias pessoas que dizem: eu sou um batista reformado, portanto, eu sou calvinista, eu batizo apenas crentes e batizo apenas por imersão, mas mas a minha teologia pactual é de Westminster. Veja, o que é que isso revela no final das contas? Ignorância. Ignorância histórica, ignorância teológica. Esta pessoa que se apresenta dessa forma, ela simplesmente está dizendo que não entende o assunto. Em outras palavras, ela está dizendo que não sabe o que é ser um batista reformado. Perceba, irmãos, a necessidade que nós temos de ensinar a nossas igrejas assuntos como esse. Eu estou falando de um assunto, a teologia pactual, que não é um assunto fácil. Ele é, teologicamente falando, equivalente a estudar a história dos batistas. Intrincado. Então você tem que pegar os detalhes, entender. É um quebra-cabeça que você tem que montar as peças de maneira correta até o final para que ele dê certo. É a maneira bíblica de olhar para esse assunto. Então, muito cuidado para, primeiro, não confundir teologia pactual achando que teologia pactual só existe uma, tudo é uma coisa só. Não. Existe a visão da teologia pactual pedobatista, a visão clássica de Westminster, que é a visão de Zwinglio, que tem origem em Zwinglio, e existe a visão pactual batista, o federalismo batista 1689. E ainda existem as vertentes, não é, que estão ali em meio termo, que foram se desenvolvendo recentemente, como a teologia do aliancismo progressivo, né, a teologia da nova aliança. Existem vários modelos, né, que são novas ramificações que são criadas para tentar fortalecer, na maioria das vezes, uma determinada posição, que não é nem o pactualismo 689 e nem o de Westminster, mas é um caminho do meio. Então, a gente tem que ter segurança para entender que há diferenças importantes aí, que você não escorregue nelas. Isso é muito importante. Então, o John Spilsbury, ele desenvolve o primeiro tratado de teologia pactual nesse livro sobre o batismo. O livro é de 1643, antes da Confissão de Fé 1689, ou melhor, 1644. Inclusive, só mais um parêntese aqui, não está nas notas, há uma crítica que é feita sobre teologia pactual e a Confissão de Fé de 1644. E a crítica é: esta Confissão de Fé não é uma confissão de fé que apresenta a teologia pactual. Portanto, ela não é uma confissão de teologia pactual. Esse argumento está equivocado também, porque vamos pensar primeiro de maneira lógica. A teologia pactual batista surge em 1643. Aliás, ela é escrita nessa época. Ela está lá nessa época já valendo. Segundo, estas igrejas que assinam a confissão de fé estavam ali unidas em torno de uma mesma confissão, cujo autor principal, ou pelo menos um dos nomes principais, é John Spilsbury, o
cabeça da teologia pactual batista, o primeiro a estudar e se debruçar sobre esse assunto e que escreveu sobre ele. Terceiro, a Confissão de Fé de 1644 é uma confissão abreviada. Ela não é uma confissão ao estilo da Confissão de Fé de 1689, que é uma confissão de fé extensa. A Confissão de Fé, quando vai falar sobre a igreja, ela gasta ali vários parágrafos, né, para falar sobre esse assunto. 16, 17 parágrafos para falar sobre esse assunto. É o maior capítulo da confissão. Quando ela vai tratar sobre as escrituras, ela gasta 10 parágrafos só falando sobre a escritura. E nessas confissões abreviadas, um pequeno artigo é separado para tratar de cada assunto. Então, não é uma confissão escrita para exaurir o tema. Então, não espere uma teologia pactual robusta naquela confissão, em termos de afirmações claras e diretas, porque ela não vai estar lá. E, por último, quando você estuda a Confissão de 1644, você percebe que a teologia pactual está lá, primeiro, porque o termo aparece algumas vezes na confissão, pacto da graça, pacto eterno, o termo vai aparecer algumas vezes, aliança. E, segundo lugar, porque os conceitos e a teologia da aliança permeia toda ela de maneira clara. Cristo como cabeça federal do povo, tudo isso vai estar lá. Então, obviamente, aqueles que desconsideram a confissão, dizendo que ela não é pactual, cometem um erro de interpretação, de observação, um erro histórico, um erro lógico. É completamente fora de lugar propor isso. E, por último, John Spilsbury, ele tem uma liderança e uma consistência teológica muito grande nesses períodos iniciais. Ao longo da sua vida, Spilsbury manteve uma liderança constante entre os batistas particulares, a sua teologia e prática permaneciam consistentes e ele era visto como um guia doutrinário confiável nos seus dias. Isso ajudou a estabelecer e a manter a estrutura e a identidade teológica dos batistas particulares em Londres. Ou seja, ela estava firmada numa coluna resistente, numa coluna confiável. John Spilsbury. A terceira divisão que acontece na igreja JLJ em 1640, na verdade já depois que John Spilsbury havia saído, depois de 1638, é essa divisão que eu vou mencionar. Em 1640, uma nova divisão gerou duas novas congregações, uma sob a liderança de Praisgood Berbon e outra com Henry Jessey. Essas divisões ocorreram de forma amigável, refletiam diferentes enfoques teológicos e organizacionais nas duas igrejas, e mais tarde a congregação de Jessey acabou se associando ao movimento batista particular, enfatizando o batismo consciente e a independência das igrejas locais. Com o passar dos anos, a igreja de Spilsbury atraiu novos membros e influenciou a fundação de outras igrejas batistas particulares em Londres. E aí nós temos, então, mais alguns movimentos importantes. Primeiro deles, a exclusividade da imersão. Em 1640, um grupo de membros discutiu a natureza do batismo e concluiu que a imersão completa na água era o método mais bíblico. Estavam convencidos de que a Bíblia ensinava a exclusividade do batismo de crentes e a exclusividade do batismo por imersão. O manuscrito Kiffin, parênteses de novo, há também problemas com o nome, com a grafia o nome de Kiffin, né? William Kiffin. Alguns, William Kiffin, outros, William Kiffin, com E. Algumas vezes aparece grafado apenas com um F e outras vezes com dois Fs. Então, esses problemas são comuns nos nomes da época, repito. O manuscrito Kiffin registra que algumas igrejas em Londres adotaram o batismo por imersão como a única forma válida, fundamentando-se em textos como Colossenses 2, verso 12 e Romanos 6, verso 4,
que associam o batismo à morte e ressurreição de Cristo. Para aprender a prática do batismo por imersão, Richard Blunt viajou à Holanda, onde observou os anabatistas imersionistas que haviam ali. Na volta, ele e um homem chamado Samuel Blacklock foram batizados, embora aqui haja incerteza sobre quem batizou quem. A partir deles, os demais membros também foram batizados por imersão, consolidando essa prática entre os batistas particulares de Londres. Depois disso, destas primeiras divisões da igreja de Jacó, nasceram pelo menos 3 igrejas batistas particulares. A primeira nasce em 38, em 1644, elas já eram pelo menos 7 igrejas batistas particulares. Essas 7 igrejas batistas particulares se uniram para publicar uma confissão de fé, delineando suas crenças e suas distinções teológicas. Então, desde o começo, eles vinham sendo acusados de serem hereges, de serem anabatistas, o que era uma acusação que os colocava, de fato, em perigo real naquela sociedade, já que os anabatistas eles eram considerados como criminosos e praticantes de grande violência. Tudo isso por causa daquilo que aconteceu em Münster. Então, aquela ação desastrosa em Münster, ela acabou reverberando ali e eles eram sempre acusados de ser anabatistas e isso era uma acusação muito perigosa. Porém, quando eles escreveram a sua confissão de fé, eles não somente afirmaram, como também provaram, através das doutrinas da confissão, que eles não eram anabatistas. Por que fizeram isso? Porque muitas pessoas, quando eram acusadas de serem anabatistas, por exemplo, para escapar da morte ou da prisão ou de algum tipo de punição, diziam simplesmente que não eram anabatistas. Então, os batistas, eles não apenas afirmaram que não eram anabatistas, eles deixaram isso claro, como nós vimos lá na Confissão de Fé, somos falsamente chamados de anabatistas, porém, eles apresentaram as doutrinas que eles confessavam, o que era mais uma evidência de que eles não eram anabatistas. As doutrinas eram a prova cabal de que eles não tinham nada a ver com os grupos anabatistas aos quais eles eram acusados de pertencer. Então, eles estavam provando duplamente. Vários livros foram escritos na época acusando falsamente os batistas de pregarem heresias abomináveis e até de cometerem atos imorais durante as cerimônias de batismo. Então, os batistas, em um livro chamado A Gangrena, eles foram acusados de, durante o ato do batismo, por imersão, se batizarem nus, e nesses atos eles praticavam atos imorais, né? Não apenas atos libidinosos de estarem nus, mas a própria consumação de atos sexuais imorais. Inclusive, nesse livro, há uma gravura inicial, o livro é cheio de gravuras na capa, é como se fossem várias gravuras apresentadas, né, gravuras horríveis, e cada gravura pequena vem retratando um grupo, adamitas, né, russeritas, vem ali vários deles. E bem no centro vem uma gravura maior, a gravura principal, em que aparece lá homens nus e mulheres nuas com os seios de fora, como se aquilo representasse a imoralidade. Eles dentro de um rio, batizando por imersão, obviamente, e ali como se fosse o ato era, na verdade, uma porta aberta que eles aproveitavam para praticar imoralidade. Eles foram grandemente acusados disso naquela época. Exatamente. Está lá nos primeiros batismos que vocês vão ler. E muitos escritos circulavam em Londres acusando-os disso aí. Então, circulava em Londres vários textos que os batistas eram acusados de defenderem heresias, tais como, a primeira, essas imoralidades durante o batismo, acusavam os batistas de serem
defensores do livre-arbítrio, não do livre-arbítrio como os reformadores entendiam, que é o modelo apropriado, bíblico e correto, mas do livre-arbítrio de uma perspectiva arminiana e pelagiana. Então, eles eram acusados disso. E na confissão de fé, eles escrevem, inclusive, um texto introdutório e também no apêndice, dizendo claramente que negam essas doutrinas. Eles não só afirmam a doutrina certa, lá no corpo confessional, como nas introduções eles dizem, olha, não cremos nisso que nos acusam, e vão citando ali as heresias, aos quais eles dizem, ó, rejeitamos isso, não é a nossa fé, não é a nossa crença. Acusavam os batistas de cair da graça, de negar, no caso, a perseverança dos santos, e também de negarem o pecado original e a queda do homem no pecado. Então, todas estas coisas, elas acabaram sendo ali pechas jogadas sobre os batistas particulares. A confissão de fé, ela expunha detalhadamente as doutrinas que os batistas confessavam, provando que eles, em praticamente todas as doutrinas da fé, estavam ao lado das igrejas reformadas e puritanas dos seus dias. Então não havia como dizer que os batistas estavam separados do puritanismo, né, da fé reformada, senão nas questões sacramentais. Essa era a única diferença de fato. Os únicos pontos da doutrina que eles divergiam dos demais reformados era a doutrina do batismo de crentes por imersão e, em parte, no governo da igreja, porque nesse ponto eles também estavam com os congregacionais. Porém, essas doutrinas que eram tipicamente batistas, elas apenas provavam que eles estavam à frente dos demais em relação à reforma. Então, a questão é a seguinte: naquilo que os batistas estavam se diferenciando dos grupos reformados pedobatistas da época, isso não é uma deficiência dos batistas. Na perspectiva batista, isso, na verdade, é o avanço da reforma. Ou seja, isso mostra que os batistas estavam em superioridade teológica em relação aos reformados daqueles dias, pedobatistas, porque eles avançaram aonde os reformados pedobatistas haviam estacionado. Sola Escritura. A confissão de 1644, ela ajudou a estabelecer a identidade batista particular, enfatizando alguns pontos. Primeiro, nos artigos 7 e 8, a suficiência da Escritura. No artigo 1 ao artigo 4, a doutrina de Deus e da Trindade. Nos artigos 8 ao 18, uma alta cristologia é apresentada. Nos artigos 3º, a eleição divina. No artigo 10º, a aliança de Deus. Olha a doutrina da aliança presente. Nos artigos 39, 40 e 41, a necessidade de um batismo após declaração de fé. Aqui, a exclusividade do batismo. E nos artigos 33 a 47, a independência das igrejas locais. Aqui, o ramo congregacional aflorando. Então, a confissão de fé, ela apresenta essas características, né, essas tipicidades que fazem ou que formam os batistas reformados. Essa aula termina aqui, amados.